Irmãos, eu gravei um vídeo aí falando da paz e vida, a questão da manipulação. E muita gente se zangou. Eu não afirmei que o pastor, o presidente, né, da Paz e Vida, o Jean-Henri Pagliarini, estava fazendo a manipulação, formando. Eu falei, supostamente poderia vir. Supostamente. Quer dizer que pode vir dele ou não. O estranho é que quando um pastor chegava aqui para assumir a sede de Salvador, ele sempre trazia a mesma ideologia. Tanto é que quando transferia pastores que saía do bairro aqui e ia para o bairro daqui da mesma cidade de Salvador, os novos pastores vinham com a mesma ideologia. Qual a ideologia? Então, por isso que pode ser que supostamente poderia vir ou de um líder da Bahia, do estado, ou poderia vir também do Pagliarini, mas eu não sei. Eu continuo crendo que o pastor Pagliarini, João Pagliarini, é um homem de Deus e tal. E eu participava do estudo de teologia, eu era o professor de estudo de teologia de Salvador, de uma das filiais daqui da sede. E o que acontece? Tem até o pastor Marcelo Lins, muito fraco de Bíblia, que eu ensinei, segundo o estudo do pastor do Henrique Pagliarini de teologia, de que a lei foi abolida, ela foi abolida num cumprimento e tal, essas coisas assim, que estava muito bem colocado. E aí um obreiro, um auxiliar de pastor, fez crítica ao pastor Marcelo Lins da sede, e quando eu fui lá, que foi uma reunião de obreiros, ele me exortou na frente de todo mundo, que você está falando heresia, que a lei não foi abolida, que em Mateus 5,17, Jesus disse, eu não vim para abolir. Aí, como ele falou na frente de todo mundo, eu também tentei falar. Ele, não, quando eu terminar aqui a gente fala. E quando eu expliquei, eu mostrei o estudo que eu levei, eu tenho até hoje estudo, ele ficou, eu falei, agora o senhor na frente de todo mundo falou isso, eu estou mostrando o estudo do João Pagliarini, e olha o que ele fala aqui e tal, ele olhou e tal, ficou sem graça, porque é muito fraco de Bíblia, eu estou sendo sincero aqui, mas o que acontece, como eu disse, todo mundo que vinha aqui, todos os pastores, eles vinham, exceto o pastor, que é o pastor Augusto Maia, deve estar em São Paulo, o pastor, realmente um pastor, um verdadeiro pastor, realmente um cara que cola ali com as ovelhas, que é amigo, independente de ser pastor, amigo, entendeu? Que quando saiu daqui, muita gente chorou, e eu vim sentir muito mais falta, saber a grandeza dele, quando eu conheci outros pastores que vieram, que ninguém conseguiu substituir ele, entendeu? Esse, assim, foi realmente pastor, e é pastor, pastor Augusto Maia. Tenho muita saudade dele, e o pessoal daqui também tem muita saudade. Mas os outros pastores, eles vinham com envelope e diziam, quem quer, tá precisando de oração, de emprego, de cura, tal, pega o envelope. O pessoal pegava, os obreiros deu envelope todo mundo, e dava. E aí você que não tá precisando disso, mas tem um parente e tal, coloca aí, marque aí pra gente orar por ele. E a princípio era para orar, alguém marcava para um amigo ou para si próprio e tal. Vem aqui na frente, vamos orar. Quando chegava lá na frente, ele dizia, olha, isso aqui é uma campanha, veja aí essa parte aqui do lado, ó, tá vendo? Uma campanha de 7 semanas que você tem que vir. Se a reunião fosse na terça, você tem que vir 7 terças. Se a reunião fosse na quinta, você tem que vir 7 quintas. Se a reunião naquele dia fosse no domingo, você vem 7 domingos. Para quê? Para que a gente vinha lutar e essa pessoa venha ter o emprego, ou a cura, ou a bênção e tal. E aí dizia já que era uma campanha. Aí depois dizia, fecha os olhos que eu vou orar, orem comigo. Aí, meu Deus e meu pai, todo mundo, meu Deus e meu pai, orem meto. E aí todo mundo tinha que responder, o que ele mandou responder. Aí o pessoal, eu prometo que vou comparecer aqui 7 semanas, que vou ser fiel e que eu creio que a bênção vai acontecer, a cura, o emprego vai vir e tal, todo mundo repetia. Depois ele dizia, olha aqui, Eclesiastes 5, se não me falha a memória, ele lia, não faça voto de tolo, porque é melhor você não fazer voto do que você fazer e não cumprir e tal. E colocava uns 2 versículos assim que causava medo. Meu Deus, eu cumpri. O leigo, o pessoal que ia visitar e tal, caía e dizia, ih, rapaz, eu fiz voto. Entendeu? E ia lá até com medo, sem vontade. Então isso significa manipulação. Por isso que eu cheguei para o pastor Neriel, pastor muito gente boa, mas como ele era um pouco, não tinha esse conhecimento todo, eu creio que ele se deixou alienar, porque eu que levei ele na Paz e Vida, ele era da Deus e Amor, e da Paz e Vida ele foi para a sede e começou a tomar curso lá, receber até uma gratificação que a Paz e Vida dá, e aí ele voltou como pastor, e pediu para que eu desse estudo de teologia,
E aí eu falei para ele, olha, isso é manipulação. Manipulação é quando você faz com que a pessoa decida algo sem ser de livre e espontânea vontade dela. E isso aí, eu sei que não vem de você, vem da sede, porque todos os pastores que vêm aqui falam a mesma coisa, você sabe disso. Então isso aí, velho, aí eu falei para ele, não se deixe ser manipulado por eles não, rapaz, e tal, você é homem de Deus. E eu creio que depois de 15 dias ele saiu, foi uns 15 dias, logo ele chegou e pediu para sair, sumiu. Mas a gente tem contato hoje através das redes sociais. Mas ele manipulou esse amigo meu, o cara estava sendo pastor e fazendo a mesma coisa, olhe comigo, eu prometo, isso é uma campanha, você tem que vir. Tudo isso era para encher o lugar, né? Se enche o lugar, você tem mais dinheiro. Então, eu estou aqui falando a verdade. Eu não estou dizendo que o líder Pagliarini criou isso, não é isso. O que eu falei no outro vídeo foi supostamente. Então, a maioria das pessoas que viram o vídeo são da Paz e Vida e se zangaram, mas, pô, se... Eu falei, eu não estou tentando destruir, eu quero realmente... Quando eu me converti com livros, com o coração querendo Deus, querendo a verdade. Aí você chega na religião cristã e vê os caras que se dizem ser espiritual, pastor e tal, querendo dominar... o que eu mandar você fazer, como o Marcelo Lins, faça, mesmo que seja errado, porque eu que vou dar conta, e tal, querendo tirar minha capacidade de raciocinar. É por isso que nós temos uma política hoje assim, que o cara faz errado e o cara rouba e tal, e o outro tem que defender o amigo, e o outro tem que ficar ali e tal. Não, pô. Se isso ser assim como eu estou sendo, de falar a verdade, eu saí da Paz e Vida, poderia ser um pastor que ia ter salário bom, que ia ter aluguel de casa, que ia ter um bocado de coisa. E olha que eu tenho facilidade de ensinar, o meu discurso, entre aspas, faz com que venha muita gente. Como tinha gente que deixava de tomar aula na sede para vir tomar aula comigo, gente que saía de fora de Salvador, de outra cidade, eu venho aqui todo domingo só por causa do seu estudo. Ia da gente, eu podia estar bem, mas eu neguei tudo isso aí. Porque eu não aguentei de tanta manipulação. Teve uma campanha lá, que todo mundo tinha que levar o folheto, né, da campanha durante 7 semanas, e os obreiros tinham que fazer parte para dar exemplo. Eu, sendo professor de teologia, obreiro lá, mas eu não quis ficar sentado. E aí, aquela coisa, aí o que acontece? O pastor João Pagliarini deu um celular a todos os pastores do Brasil, da Paz e Vida. E aí o pastor deu testemunho, a pastora, meu marido ganhou um celular, tá vendo que a bênção já está começando a acontecer? Eu pensei, quem não fez isso? Qualquer pastor da Paz e Vida ganhou um celular de todo mundo. Então ele esforçando para dizer que estava acontecendo. E com isso, né, toda semana traga uma oferta alçada e tal. E aí uma mulher disse, eu quero dar um testemunho, porque eu vendi bastante essa semana na minha lojinha de roupa. Uma mulher aqui, humilde, mora aqui próximo. Aí a pastora disse, tá vendo? Muita gente, isso aí é só para quem tem fé, e não é para incrédulo não, e começou a ofender, aquilo me doeu. E para mim foi indireto a mim, não é para incrédulo não, que não pegou envelope e tal. Eu falei, que é isso? A mim, que está me ofendendo, está ofendendo as pessoas que não pegaram envelope, que não tiveram dinheiro, uma oferta para fazer a campanha, para ajudar. E eu falei, que manipulação é essa? Eu não aguentei. Naquele dia eu falei, pastora, não dá para eu vir mais aqui não. Entendeu? Não dá para eu vir. E aí quem sai da Paz e Vida, um bocado de gente que saiu, o irmão Bernardo, né, o diácono Bernardo, o diácono Pavão, um bocado de gente que saiu, eles ficam falando, saiu daqui e tal, não saiu debaixo da bênção, saiu debaixo de maldição, ficam criticando. Eu sei que falaram de mim também, entendeu? Então eu tô aqui falando a verdade, eu quero, ou você serve a Deus para falar a verdade, meu irmão, para dizer que crê no Espírito Santo e tal, e fazendo manipulação para crescer gente no ministério, para dar dinheiro, para ter poder. Que síndrome de poder é essa? Aí vem criticar a política, vem criticar o PT, que é safadeza de partido mesmo. Mas que autoridade vocês têm, rapaz, como religiosos, para criticar o PT? Aí eu estou falando aqui porque Jesus também criticou o próprio povo dele? Ou você acha que Jesus fazia parte dos farisaísmos, ou dos saduceus, ou do judaísmo? Jesus criticava os de dentro, como Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 5, critica os de dentro, que os de fora critica Deus. E Jesus julgava, mostrava a verdade, e ele disse ao povo, eu vou ser os discípulos, eu serei recusado, serei rejeitado pelos principais sacerdotes, que são líderes, como líderes, principais sacerdotes, os fariseus, serei rejeitado. E ele colocaram Jesus contra os romanos, para que o Pilatos mandasse crucificar. E os próprios fariseus, que os próprios pastores, entre aspas, da época, que cuidavam do povo, começou a comprar o povo, dizendo, diga, crucifica Jesus, solta Barrabás. E o povo começou a gritar por causa dos líderes. E você acha que eu vou ter uma fé em Cristo como?
Uma fé que vê um bocado de erro e fica calado pro pessoal que não é cristão não vê, não ser um escândalo. Não, a Bíblia coloca que Judas roubava, andava com Jesus, ali era o tesoureiro e ficava roubando. O que colocava na bolsa, leia João capítulo 12 ou João capítulo 13, mostra que ele era ladrão. E não é por causa disso que o ministério de Jesus foi um ministério errado, porque um roubou. Eu não estou dizendo que a Paz e Vida é um ministério que não é de Deus, porque tem gente manipuladora. Eu estou falando isso aqui para poder o pessoal abrir a mente e as coisas venham melhorar. Não estou querendo destruir, estou querendo construir. Destrói aquele que vê o erro e deixa para que ele continue crescendo. Em Tiago, eu acho que é 5,17, diz que aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse é o pecado da omissão. Martin Luther King tem uma frase que ele disse que o que ele mais se preocupava não era com a maldade do povo, mas era com aqueles que são bons e vê o mal e ficam calados. Então, se ser destruidor, isso e aquilo outro, como estão me adjetivando aí nesse vídeo que eu vou colocar abaixo desse vídeo para você ver, que eu falei da paz e vida, manipulação, se isso que eu estou fazendo, essa justiça, falando a verdade, botando minha cara aqui na lata, como homem, sem medo, porque muita gente não tem coragem de botar, para falar a verdade sem ganhar nada, se isso aí é ser destruidor e tal, eu sou isso aí, mas eu sou homem. Eu estou imitando a Cristo, que falava a verdade, que lutava para ver o povo não ser enganado. Então, isso aí o pessoal tem batido muito naquele vídeo, estou gravando esse vídeo e vou continuar falando a verdade. Sou homem, imito Cristo, imito os apóstolos que quase todos morreram, foram assassinados como Cristo foi assassinado. E essa é a atitude. O verdadeiro cristão não é esse que só coisa boa, não. Quem quiser viver piamente em Cristo, ele será perseguido. Então eu sou homem e sou um servo de Cristo, estou imitando ele.